Obito foi um personagem que sentiu a dureza da realidade do mundo ninja. Sua história foi marcada pelo sofrimento constante. Ele foi separado de seus colegas durante a infância devido à guerra, perdeu de vista o seu maior sonho e perdeu também a pessoa que mais amava. Assim, Obito percebeu que aquele mundo era um mundo de dor, um mundo defeituoso cujos vícios precisavam ser corrigidos. Destas constantes e inevitáveis desilusões nasceu a vontade de se criar um mundo novo, um mundo sem dor, um mundo perfeito que substituiria aquele mundo em que todos estavam condenados a viver. Deste modo, o Uchiha se juntou ao Madara, na busca por concretizar o Tsukuyomi infinito, o plano que criaria o mundo dos sonhos. 見てみろ！俺の心には何もありゃしない。今はもう痛みさえ感じやしない。後ろめたく思わなくていいカカシ。この風穴はこの地獄の世界に開けられたものだ。 Salve galera, tudo bem? Eu sou o Gustavo e hoje então nós vamos falar sobre um conceito que é de extrema importância para a literatura e para a política, que é o conceito de utopia. E o que é uma utopia? Nas palavras do professor Franklin Leopoldo Silva, uma utopia é uma reação ao presente, ou seja, quando o presente não contenta, quando ele incomoda os indivíduos, eles passam a projetar um futuro ideal, numa sociedade mais harmônica, onde eles poderiam ser efetivamente realizados, felizes e plenos. Etimologicamente, a palavra utopia significa algo como o não lugar, e ela se tornou de uso comum com a publicação do livro do inglês Thomas More, em 1516. Neste livro, o autor descreve uma república imaginária com elementos absurdamente distintos daqueles que constituíam a sua própria realidade. Nesse sentido, então, a utopia se constitui como uma espécie de evasão do mundo, uma negação da realidade existente e a projeção de um mundo ideal. Se esse papo todo está muito complicado para você, basta lembrar do Obito. O Obito é justamente um personagem que se percebe numa realidade de dor, de sofrimento, que ele não aceita. E ele então começa a projetar um mundo perfeito, um mundo dos sonhos, juntamente com o Madara. Bom, pessoal, aí é o seguinte, existem aqueles que vão observar a utopia como uma coisa boa, como algo bom para as pessoas e para a sociedade, e vão ter aqueles que vão olhar a utopia com desconfiança, com afastamento. O Eduardo Galeano, que é um famoso escritor uruguaio, tem uma passagem muito famosa que ele expressa justamente essa visão mais positiva sobre a utopia. Acompanhem aí. A utopia está lá no horizonte. Me aproximo 2 passos, ela se afasta 2 passos. Caminho 10 passos e o horizonte corre 10 passos. Por mais que eu caminhe, jamais alcançarei. Para que serve a utopia? Serve para isso, para que eu não deixe de caminhar. Então, de acordo com essa visão, a utopia tem um papel importante no nosso progresso, né? Para pensar num exemplo de fácil assimilação aí, imagine o avião. Talvez nós nunca conquistemos um avião 100% seguro, um avião que não sofra nenhum tipo de problema em nenhum momento do voo e que a gente tenha 100% de certeza que ele não vai cair. Talvez esse avião ideal nunca vai existir, mas é perseguindo esse avião ideal que a gente vai melhorando os nossos aviões, vai construindo aviões cada vez mais seguros. Porém, como eu disse antes, existem aqueles que vão observar a utopia com desconfiança. Vão dizer que é preciso cuidado com essa imaginação frutífera de um mundo ideal. Isaiah Berlin, um famoso filósofo do século XX, por exemplo, argumentava que as utopias poderiam se revelar verdadeiros problemas. Isso porque elas se apresentam como verdadeiras soluções para os problemas do mundo, mas não levam em consideração a pluralidade das éticas humanas. Ou seja, aquilo que é bom para mim, aquilo que é moral para mim, pode não ser para você. Mas aí o que acontece? O utópico não vai querer saber, ele vai querer impor a sua versão de mundo ideal. E isso, sem dúvidas, de acordo com Berlin, vai representar uma violência, uma agressão à pluralidade de princípios, de valores que regem os indivíduos. Assim, o filósofo vai então suspeitar dessa fórmula única que é a utopia para a resolução dos problemas da sociedade. Ele vai dizer, inclusive, que se a gente olhar para a história, a gente vai perceber
como incontáveis seres humanos morreram, né, porque um grupo de indivíduos estabeleceu uma meta muito distante para ser alcançada, e aí as pessoas daquela sociedade acabaram sendo mortas em busca desse ideal. Para tentar tornar então esse argumento um pouco mais claro, vamos utilizar de um exemplo contido na obra Modernidade e Holocausto, do sociólogo Zygmunt Bauman. O Bauman fala nesse texto sobre os regimes do século XX, especialmente sobre o nazismo. E ali, em determinado momento, se eu não me engano no capítulo 4, ele fala o seguinte: olha, imagina um jardineiro que projetou num quintal o jardim ideal, seu jardim perfeito. Para realizar esse jardim ideal, esse jardim perfeito, ele vai começar eliminando aquelas plantas que ele considera ruins, certo? Aquelas plantas que ele considera feias, que não condizem com o seu jardim ideal, vai eliminando as ervas daninhas. E o Bauman vai dizer o seguinte: de forma semelhante agiram os nazistas, né? Para os nazistas, as ervas daninhas eram os judeus. E então, esses grupos precisavam ser eliminados para a construção da sua sociedade perfeita, do seu jardim ideal. Então, em resumo, para o Isaiah Berlin, nenhuma solução perfeita é possível em assuntos humanos. As utopias têm seu valor. Nada expande tão maravilhosamente os horizontes imaginativos das potencialidades humanas. Mas, como guias de conduta, podem se revelar literalmente fatais. Então vejam só, a utopia do Madara e do Obito parecem justamente caminhar nesse sentido, né? Representar esse caso em que o mundo perfeito se torna problemático. Eles quiseram impor um reino ideal, um mundo dos sonhos, sob a justificativa de que eles eliminariam a dor, criariam um mundo onde as pessoas poderiam ser efetivamente realizadas, né? Plenamente realizadas. Só que essa utopia deles pareceu para as outras pessoas, na verdade, uma distopia, um mundo de uma realidade de privação, uma realidade de opressão e de vigilância constante, onde as pessoas não teriam liberdade, né? Bom, pessoal, assim então a gente encerra o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham compreendido aqui a proposta do vídeo, a proposta do canal. E se você quiser, deixe nos comentários a sua visão acerca da utopia, beleza? Então, até o próximo vídeo, se inscreva no canal por favor se puder, e até a próxima!